Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse ambiente gostoso, tranquilo, colinho para todos nós. Que estejamos nesses momentos aqui, aprendendo e nos envolvendo pela vibração no ambiente espiritual. Nós vamos iniciar essa reunião com a leitura que a nossa companheira Isabel trará para nós. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Filhos, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente seus filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar, mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias desta ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Bondoso Pai, de infinita bondade, de infinita misericórdia, nós, tuas criaturas, queremos nesse momento te agradecer por cuidares sempre de nós, daqueles que tu envia para serem nossos anjos de guarda, para serem os nossos mentores, para estar aqui na casa, aumentando a equipe espiritual dessa casa evangélica, da nossa doutrina espírita. Aqui estamos nessa noite, buscando aprender, assimilar e buscar transformação, a transformação
íntima que buscamos na nossa caminhada para a nossa reforma moral. E sabemos que nessa noite Tu tens preparado, Mestre Jesus, através dos Teus ceareiros de luz, nesse ambiente, aquela mensagem que cada coração aqui presente está sedento de encontrar. E os companheiros Rodrigo, Luciana, que prepararam esse trabalho para nós essa noite, sejam sempre vistos pela espiritualidade e socorridos e amparados nos momentos de necessidade, e que eles sejam envolvidos como a todos nós, na vossa paz, na nossa condição de perdão e de perdoar, e na nossa escolha das virtudes que podemos e conseguirmos ter. Dai-nos a paz e fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, nessa noite eu quero rapidamente, vou nem comentar, passar a palavra para a Luciana, que ninguém conhece, né? Luciana da nossa casa. Queridos amigos, boa noite. É uma alegria enorme aos nossos corações estarmos juntos em mais uma importante reflexão que o Espiritismo Consolador pode proporcionar a cada um de nós. Conta uma antiga lenda árabe que o velho Habib Fuad, um comerciante muito conhecido na região em que vivia, tinha duas grandes realizações na vida. A primeira era dos momentos em que conseguia, reunido com seus companheiros de fé, se dedicar às lides religiosas. E o segundo momento especial de sua existência era quando, retornando ao recanto dos seus lares, podia desfrutar da convivência amorosa de sua esposa e de seus 2 filhos. Habib Fuad só se entristecia nos momentos que, por impositivo da sua profissão de comerciante, precisava empreender longas viagens, e assim permanecia várias semanas distante daqueles 2 redutos que ao seu coração era tão significativo, o seu templo religioso e a sua família. Numa dessas ocasiões em que Fuad se lançou às estradas rumo a mais um trabalho de comércio, aconteceu na cidade em que ele vivia, alguns dias depois da sua partida, um grave acidente. Uma dessas fatalidades que aparentemente são inexplicáveis e que acabou por ocasionar na morte dos seus 2 filhos. A sua esposa, que era, assim como Habib Fuad, uma mulher de muita fé, de muita confiança no Criador, se apegou à oração para passar por aquele momento de grande luta e luto. E, por impositivo dos meios de comunicação ainda inexistentes naquela época, ela não pôde nem mesmo contar com o apoio do seu querido esposo, que a essa altura estava muito distante nos impositivos do seu trabalho. E a preocupação maior daquela mãe, que carregava no seu peito a dor da perda de suas 2 almas preciosas, era com a saúde do seu próprio esposo, que sofria de problemas cardíacos, era de uma saúde muito frágil e profundamente apegado, que era então aos seus 2 jovens filhos, poderia padecer diante de tão triste notícia. Ela consolou-se na fé e aguardou o retorno do seu marido, confiante que o pai iria lhe inspirar a melhor forma de dar aquela notícia tão triste ao seu esposo por ocasião do regresso dele ao lar. Os dias se seguiram, até que um dia a sua esposa querida ouve Habib Fuad abrindo a porta
de retorno então ao lar. Ela respira fundo e escuta a alegre voz do marido gritando: "Querida, estou de volta. Filhos amados, o papai chegou." E ela então, entristecida por todo o acontecimento, mas ao mesmo tempo confortada pela presença do marido, que retornava ao lar, se dirigiu à porta de entrada da casa para abraçar o esposo saudoso. Assim que viu a sua querida esposa, ele lhe abraçou, beijou-lhe as faces, lhe disse da saudade que apertou o peito durante o longo tempo de partida e imediatamente perguntou: "Querida, onde estão os meninos? Trago presentes para eles, mas mais do que isso, trago meu coração repleto de saudade da convivência dos meus pequenos." A esposa respirou novamente fundo e lhe disse: "Depois eles virão, meu bem. Vá tomar o seu banho, faça uma ligeira refeição, porque você está na estrada há muito tempo, e depois iremos conversar." Ele novamente lhe disse: "Mas, meu bem, o que eu mais tenho nesse momento é saudade dos meus filhos. Onde eles estão?" E ela disse novamente: "Depois conversamos. Vá fazer a sua higiene, a sua refeição, e daqui a pouco nós retomamos a nossa conversa." Habib Fuad, fazendo aquilo que todos os maridos deveriam fazer, obedeceu à esposa e foi então tomar a sua refeição depois de fazer a higiene. Logo que retornou à sala, olhou novamente para a esposa com grande expectativa e novamente perguntou: "Meu bem, cadê os meninos? Quero tanto abraçar e beijar cada um dos meus 2 filhos amados." E ela então lhe disse: "Querido, eu queria antes de qualquer coisa pedir o seu conselho." Ele então olhou para ela com alguma preocupação e disse: "O que se passou? Aconteceu algum problema na minha ausência?" E ela, tentando já acalmá-lo, lhe disse: "Não, eu quero o seu conselho para uma situação que eu vivi por esses dias. Um amigo nosso, muito querido, a quem devemos uma afeição muito especial, uma grande confiança pela amizade que cultiva conosco há tantos anos, me procurou e pediu ajuda para que eu guardasse por algum tempo 2 joias muito preciosas que ele então dispôs aos meus cuidados. Ele me recomendou que tivesse zelo, carinho e pediu que cuidasse daquelas 2 joias com toda a dedicação que eu pudesse. Acontece, querido, que esse nosso amigo, há alguns dias, veio buscá-las de volta." O marido então respondeu: "Mas é óbvio, se as joias são do nosso amigo, você já as devolveu, não é mesmo?" Ela suspirou longamente e disse: "Mas esse é o problema, meu bem. São joias tão preciosas. São joias tão lindas, espetaculares, daquelas que eu nunca tinha visto nessa minha vida. E de tão maravilhosas que são, eu me apeguei a elas. E agora eu não consigo sequer imaginar a condição de devolver essas joias para o nosso amigo." O marido até franziu a testa de admiração pelas palavras da esposa. Disse a ela: "Querida, mas as joias não são suas. Você deve devolvê-las ao nosso amigo." E ela novamente disse: "Você não tem ideia da beleza, de como essas joias são especiais. Eu não consigo sequer imaginar a minha vida daqui para frente sem essas joias para que eu possa olhar e admirá-las todos os dias." Ele foi firme dessa vez e lhe disse: "Mas se as joias não são suas, você deve devolvê-las." A esposa então, com as lágrimas já começando a brotar de seus olhos, lhe disse: "Meu bem, não precisa se preocupar. As joias já foram devolvidas.
As joias a que me refiro, que são as mais espetaculares que os meus olhos já conseguiram vislumbrar nessa existência, são os nossos 2 filhos amados. Joias de rara preciosidade, que o nosso amigo maior, o nosso Pai, conferiu à nossa guarda por um determinado tempo, e que no momento oportuno, que Ele, como dono dessas joias, julgou, portanto, oportuno, Ele veio buscá-las. Eu não quis devolvê-las, porque me apeguei a elas. Mas Ele, como verdadeiro dono dessas joias preciosas, teve todo o direito de levá-las. E então, a esposa relatou ao marido o acidente, a fatalidade que havia acontecido, que havia ocasionado, portanto, a morte daquelas joias preciosas daquele lar, e compreendendo a lição de fé que a sua esposa lhe transmitia, o marido abraçou-a e ficaram rendendo graças ao Pai pelo tempo que tiveram tido a oportunidade de guardar aquelas joias preciosas. Não é fácil, de fato, depararmos-nos com o luto, principalmente quando esse luto envolve a partida para nós, antes da hora, prematura, precipitada, dos jovens. Parece dizer a lógica material da vida que o natural é que os pais sepultem os filhos. E quando o contrário acontece, quando nos deparamos com inúmeros tipos de situações em que as tragédias, os acontecimentos comuns da existência, ou alguns nem tão comuns assim, vão fazendo que os mais velhos despeçam-se dos mais jovens. E parece que a cada dia que acordamos, esse fato se multiplica. Parece que a cada dia que abrimos o jornal, temos mais e mais notícias, parecendo numa lógica inversa, nos fazendo acreditar que nesse mundo em que vivemos, assume um caráter de naturalidade a desencarnação de tantos e tantos jovens. Quando nós recebemos ainda perto de nós notícias como essa, através de um familiar que desencarna, de um vizinho, de um amigo, essa lógica parece ser mais confusa ainda. E quando nos deparamos com situações assim de grande extensão, que parecem calamidades, nós olhamos para a vida e muitas vezes não conseguimos explicar o que se passa na humanidade. Quando recorremos, por exemplo, a um dado estatístico como esse, que foi publicado no ano passado no Mapa da Violência no Brasil, e percebemos que os jovens brasileiros encontram nessa estatística um acentuado destaque em alguns motivos específicos de desencarnação. Quando analisamos, por exemplo, no primeiro conjunto de barras, que diz respeito às mortes naturais, e vemos na barra mais clara a desencarnação dos chamados adultos, aqueles a partir de 25 anos de idade. E na barra verde mais escura, desculpe, é o contrário, na barra verde mais escura, os adultos. E na barra verde mais clara, jovens compreendidos entre 14 e 24 anos. Reparamos, portanto, que nas causas naturais, natural é que os adultos encontrem nesse tipo de desencarnação a maior parte dos motivos. A cada 100 mil, na proporção de causas da mortalidade, a cada 100 mil mortes, os adultos correspondem a 90,1, enquanto os jovens, 26,8. Então, a proporção parece ser natural, em função do desgaste do organismo, que ao passar do tempo, com a idade, vai contribuindo para que os mais velhos desencarnem mais por causas naturais. No segundo conjunto de barras, nós vemos as causas externas. E aí compreendem as fatalidades, como, por exemplo, um acidente doméstico, um afogamento, algum motivo inesperado que tenha levado à desencarnação. E aí a gente vê a proporção se inverter. Os mais jovens se envolvem no número de 73 para cada 100 mil mortes, enquanto para os adultos esse número é 9. Mostrando aí que a aparente imprevidência do jovem é grandemente causadora
da sua desencarnação nesse tipo de episódios. No terceiro conjunto de barra, os acidentes de trânsito, principalmente os acidentes automobilísticos e de motocicletas. E aí a gente vê uma proporção também. Os jovens correspondem ao índice 20, enquanto que os adultos ao índice 3, mostrando novamente uma aparente imperícia ou um descuido muito maior dos jovens, levando-os muitas vezes à desencarnação. Na próxima barra nós temos o suicídio. A escolha aparentemente clara e decisiva pela desencarnação, pela morte. E enquanto a proporção para os adultos é 0,7, a proporção para os jovens é 3,7. Demonstrando que, apesar do jovem contar com a vida inteira pela frente, um tempo para realizar, para fazer, para construir, o jovem, muito mais do que adulto, encontra na morte a aparente solução para os seus problemas. Na próxima coluna, nós temos os homicídios. E vemos de novo um predomínio absoluto da desencarnação de jovens na comparação com os adultos. O índice 3 para adultos e o índice 39,3 para os jovens. E na última coluna, as mortes violentas. Uma briga, numa determinada situação de agressividade, muitas vezes dentro da própria família, que acaba colocando o jovem numa comparação com o adulto de 6 para o adulto contra 63 para o jovem. Percebemos com isso que os nossos jovens, muito mais do que gostaríamos, envolvem-se em situações de imperícia no trânsito, de problemas de alcoolismo que provocam e drogatização, que provocam às vezes esses episódios violentos, de suicídio, das aparentes fatalidades, assassinatos. E tudo isso acaba contribuindo para que o Brasil assuma, não sei se vocês vão conseguir visualizar muito bem esse gráfico, mas uma posição de infeliz destaque no cenário mundial. Esse gráfico serve para nos mostrar, aqui na primeira coluna, os 12 episódios mais violentos que atualmente no mundo acontecem. Nós temos aqui guerra do Iraque, guerra do Sudão, os episódios dos homens-bomba, por exemplo, do Afeganistão, os 12 mais sangrentos que hoje, no nosso começo de século XXI, ainda, infelizmente, assolam muitas partes do mundo. E se nós somarmos todos esses episódios, esses 12 episódios, e considerarmos a morte de jovens nesses 12 episódios sangrentos do mundo, que os nossos noticiários o tempo inteiro divulgam, nos anos de 2004 a 2007, nós vamos encontrar um número de 54 mil jovens que morreram, em todos eles. Guerra do Afeganistão, Iraque e todos eles. Ao passo que o número foi, que nós falamos aqui, na verdade, 54, não, foi só no ano de 2007. Foi 169 mil jovens que morreram nesses conflitos armados no mundo. Só no Brasil, esse dado foi de 206 mil jovens que desencarnaram. O Brasil representa, em número de mortes de jovens, mais do que todas as principais guerras que acontecem hoje no mundo. Esse dado se torna ainda mais triste quando olhamos para o próximo gráfico e reconhecemos no estado do Espírito Santo o destaque de ocupar a segunda posição em termos de mortes de jovens. O Espírito Santo, aliás, no Espírito Santo, morrem, desencarnam mais do que o dobro de jovens do que a média brasileira. E fica mais triste ainda quando nós olhamos para esse último gráfico, que diz respeito ao número de jovens meninas, nessa faixa etária de 14 a 24 anos, colocando o Espírito Santo como o estado número 1 do Brasil. Essas mortes de jovens meninas, na maior parte das vezes, acontecem 71% dessas vezes dentro da própria casa dessa menina. Muitas vezes o homicídio, que é a principal causa dessa morte, acontece em virtude
de um relacionamento amoroso mal sucedido ou uma intervenção violenta de algum membro da família. Esses dados do número de morte de jovens no Brasil são tão preocupantes que o governo federal lançou há alguns meses um programa que encontra uma série de desdobramentos no Brasil inteiro chamado Juventude Viva. Esse programa tem como slogan, alguma coisa como um país desenvolvido tem que ter os jovens vivos. Imaginem que contrassenso isso. Nós precisarmos mobilizar até enquanto esfera federal para organizar programas para tentarem garantir a sobrevivência dos jovens, que na aparente lógica material da vida serão aqueles que vão suceder as nossas existências, serão aqueles que terão a progressão de caminhar, de construir e de realizar. Esses dados preocupantes apresentados aqui nesses 4 gráficos nos fazem inúmeras indagações. Talvez a primeira delas que nos surja é por que isso acontece? E aí as nossas respostas mais simples normalmente associam o problema da morte do jovem ao tráfico de drogas. Nós muitas vezes ouvimos nos noticiários, na análise de algumas pessoas que às vezes desfrutam de uma posição social de destaque, essa explicação. É o tráfico de drogas que acaba provocando um número tão grande de homicídios, de brigas, de acidentes de trânsito e que acabam provocando, portanto, a morte dos jovens. Mas alguns estudiosos que estão dedicados a pesquisar o assunto dizem que esse fato, claro, não vamos negar a gravidade dele, mas não é o mais determinante. Em primeiro lugar, segundo inclusive as estatísticas, a morte de jovens é provocada por motivos fúteis. Pequenas brigas no trânsito, pequenos desentendimentos com colegas, pequenos descontentamentos com situações comuns da vida, pessoas que às vezes não aprenderam ao longo da sua existência, principalmente da sua infância, a dizer não e a ouvir não, e quando recebem o não de alguém, tentam resolver isso com base na violência. E esses dados são tão preocupantes que, por exemplo, no estado do Acre, as mortes provocadas entre jovens por motivos considerados fúteis correspondem a 83% dos casos. Em São Paulo, 82%. No Espírito Santo, esse dado é 40%. Pode parecer pouco, né? Perto de Acre e São Paulo, mas imaginem que 40% dos crimes que acontecem no nosso estado são provocados por motivos banais. Levei uma fechada no trânsito, o meu vizinho está escutando música alta, alguém ligou para minha casa e me disse alguma coisa que eu não gostei, eu acho melhor resolver de algum jeito. Tem até uma campanha, eu ia passar o vídeo, mas pelo tempo eu vou deixar que vocês vejam isso na televisão. Tem uma campanha do governo do estado dizendo isso, não sei se vocês já viram. No Espírito Santo, 40% dos homicídios são provocados por motivos fúteis. Então vejam como essa informação é séria. Além disso, as pesquisas também colocam como uma importância significativa para explicar a causa de tantas mortes de jovens as pequenas vinganças pessoais. O roubo da namorada, alguém que ridicularizou o colega na escola, o vizinho que não dá bom dia quando eu passo por ele. Pequenas vinganças, pequenos, principalmente, desentendimentos domésticos, provocando uma crise nas nossas instituições escolares, sociais, familiares. Mas os estudiosos vão mais longe. Eles falam também que a cultura de impunidade que existe no Brasil, quando, por exemplo, a gente vê por tantas e tantas vezes os acidentes de trânsito que acabam não gerando grandes repercussões para os seus autores, os crimes, esses episódios de violência que acabam muitas vezes, a maior parte das vezes, segundo a estatística da própria polícia, 5 a 8% apenas das vezes existe
algum tipo de retratação do indivíduo, de apuração do crime, e se estabelece aquilo que se chama de justiça. Mas não é só isso. Os estudiosos também dizem que parece que vivemos no Brasil uma aparente cultura da violência, em que nós nos acostumamos a que tudo na vida se resolva na base da violência, de pequenininhos aos jovens. Às vezes, muitas vezes, essa cultura da violência se estabelece principalmente a partir dos nossos hábitos de entretenimento. Essa é uma pesquisa séria, publicada num relatório da Unesco, que foi realizada por instituições de pesquisa de universidades nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi publicada num documento da Unesco chamado Violência na Mídia. E o dado da pesquisa mostra jovens que, quando crianças, assistiam mais de 3 horas de televisão por dia, assumem uma possibilidade de, quando jovens, envolverem-se em episódios violentos 5 vezes mais do que aqueles jovens que não tiveram o mesmo tipo de audiência televisiva. Eu faço um destaque para vocês. A pesquisa descreve crianças que assistiram a mais de 3 horas de televisão por dia. A média brasileira de audiência televisiva pelas crianças é 4 horas, 51 minutos e 19 segundos por dia. Os nossos filhos, os nossos netos, as crianças brasileiras assistem mais do que o dobro de televisão do que as crianças de qualquer outra parte do mundo. E se esse dado, que é um dado americano, for verdade aqui no Brasil também, nós podemos entender a cultura de violência que parece se estabelecer com tanta naturalidade entre nós, entre os nossos amigos, na escola, na rua. E às vezes parece ser tão tranquilo resolver alguma coisa, aparentemente na força, no grito, na arma. A tal ponto que o Átila Roque, que é presidente da Anistia Internacional no Brasil, fez uma declaração muito dura, cobrando a responsabilização da sociedade e do governo brasileiro em relação a essa situação grave. Ele diz que o Brasil convive tragicamente com uma espécie de epidemia da indiferença, quase cumplicidade de uma grande parcela da sociedade, com uma situação que deveria estar sendo tratada como uma verdadeira calamidade social. Isso ocorre devido a certa naturalização da violência. É como se estivéssemos dizendo, como sociedade e como governo, que o destino desses jovens já estava traçado, que seria natural que eles morressem, que faz parte da natureza do capixaba, por exemplo, encarar-se como o segundo estado em que mais morrem jovens no Brasil. Mas isso não é natural. E essa calamidade, como diz o Átila, esse problema tão grave que nós olhamos de frente para ele todos os dias, quando assistimos às notícias, quando lemos o jornal, quando conversamos com o vizinho que vem nos relatar algum episódio que envolve um jovem, quando ouvimos as histórias na escola, no trabalho, não é natural. E quando temos o conhecimento espírita, nós temos ainda mais obrigação de não enxergar esse problema com naturalidade e, principalmente, com passividade. Porque o Espiritismo nos ajuda a olhar esse grave problema e assumir, no mínimo, uma postura de dúvida em relação às aparentes causas que envolvem essa tragédia, essa calamidade. Podemos nos perguntar, por exemplo, será que essas mortes já estavam traçadas no planejamento reencarnatório de todos esses jovens? Será que existe hoje, lá no mundo espiritual, no Ministério da Reencarnação, uma programação coletiva para que jovens e mais jovens e mais jovens no Brasil desencarnem com uma idade tão precoce? 14, 15, 18 anos? Ou será, num outro caminho que a gente possa adotar para esse entendimento, que a maior parte dessas mortes não poderia ser evitada?
evitada por uma consciência maior que esses jovens poderiam ter desenvolvido, evitada por uma maior atenção que as famílias desses jovens poderiam envolvê-los, evitada por uma consciência religiosa mais ampla, evitada por carinho e atenção, cuidado, apego, que as famílias, que os amigos poderiam conferir a cada uma dessas histórias, que no fim das contas viram estatística. Quando a gente fala de 200 mil jovens, são 200 mil histórias, são 200 mil famílias, sabe-se lá quantos amigos, e nós continuamos olhando para essa situação como se fosse natural. Mas nós, que somos espíritas, temos uma indagação que podemos ajudar a responder. Porque o Espiritismo nos ajuda a tirar o véu da aparente materialidade da situação. O Espiritismo nos ajuda a olhar além das aparências, a olhar além dos números, dos gráficos, e tentar entender o que justifica, o que provoca, o que está por trás de tudo isso. Nós participamos de um grupo na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo que há muitos anos realiza uma série de trabalhos que envolvem a juventude espírita do nosso estado. E no ano de 2012, muito assustados com essa estatística, nós tentamos realizar alguns grupos de estudo para tentar entender como que o Espiritismo explicava toda essa questão. E aí nós encontramos um livro psicografado por Chico Xavier, na década de 50, que se chamava Jovens no Além. E esse livro, que trazia a carta, de muitos desses espíritos, serviu de um dos momentos para as nossas reflexões, tentando entender nas cartas daqueles jovens os motivos, o que está acontecendo no mundo, por que essa aparente calamidade está de fato envolvendo a todos nós. E muito curiosamente nós encontramos cartas interessantíssimas de jovens que desencarnaram lá na década de 50 e que voltaram pela mediunidade para contar suas histórias, mas nós percebemos que aquelas cartas contavam uma história de jovens que tinham vivido nos anos 50. A maior parte das desencarnações, por exemplo, se deu numa fatalidade de trânsito. A maior parte das desencarnações parecia não ter nenhuma relação com alguma coisa que tivesse sido provocada pelo próprio jovem. E nós, então, entendemos que aquele livro contava a história do contexto da época, dos anos 50. Ficamos, então, muito curiosos para saber por que será que acontece hoje. Se nós considerarmos esse começo do século XXI, o que está por trás dessa desencarnação que às vezes parece ser tão maciça dos nossos jovens? E aí, nós nos propusemos a aprofundar ainda mais essa discussão, realizando uma série de estudos sobre isso, o que culminou na realização do 33º Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Espírito Santo. Esse encontro acontece todos os anos, no período do Carnaval. Os jovens espíritas de todo o Espírito Santo se reúnem, ficam alojados numa escola, do sábado de Carnaval até a quarta-feira, numa série de atividades. E no encontro, então, de 2013, do ano passado, nós nos unimos para estudar esse tema, a morte dos jovens. O título do encontro era Jovens no Além. E como nós achamos que aquelas mensagens dos anos 50 faziam um panorama de um jovem dos anos 50, nós então pedimos autorização para a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo para realizarmos algumas reuniões mediúnicas com o objetivo de nos colocarmos à disposição para que, se os jovens desencarnados, por agora, no nosso tempo, quisessem nos contar a sua história, que eles então teriam esse espaço. E nós percebemos que esse encontro, na verdade, essa iniciativa, devia ser algo que já estava preparado no mundo espiritual há muito tempo. Porque foi tão profunda a interação desses jovens desencarnados que vieram contar as histórias com a equipe que se dispôs a realizar esse trabalho, que só mesmo uma programação muito bem planejada no mundo espiritual que explica tanta afinidade, um trabalho tão bem desenvolvido como o que aconteceu. Então, em função dessas reuniões mediúnicas, nós acabamos recebendo
por parte da equipe mediúnica do trabalho, 24 mensagens psicografadas que contavam, então, com um relato direto, emocionante, cheio de vida desses jovens desencarnados agora, no nosso tempo. E nós achamos que essas cartas eram tão significativas, tão importantes, que nós resolvemos publicar essas cartas no formato de um livro. E aí, então, nasceu o livro que nós estamos apresentando para vocês, que se chama Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens no Além. Esse livro contém todas as cartas que foram recebidas, as 24 cartas estão aqui. Todos os jovens que estão aqui representados contam a sua história pessoal. Deixam de ser uma estatística, deixam de ser um número e viram um relato. Eles contam os episódios que antecederam a sua desencarnação, eles falam das suas escolhas, eles falam dos dramas pessoais que viveram, eles contam a sua chegada no mundo espiritual, mas acima de tudo, eles fazem um apelo. Eles usam o seu relato pessoal para dizer a cada um de nós: por favor, tenha atenção com esses jovens que aí estão. Use o meu exemplo, todos eles dizem isso, para que outros, Caios, Joanas, Joões e tantos nomes que estão aqui representados não continuem acontecendo. Eles dizem: usem o nosso exemplo para que os jovens que estão ainda encarnados aproveitem melhor as oportunidades que têm. E possam, principalmente pelo conhecimento do Espiritismo, que nos revela que a vida não termina com a morte, que nos revela que somos espíritos imortais nessa jornada evolutiva ao longo dos séculos, que nos revela da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, que nos revela da mediunidade, que esse conhecimento possa ser decisivo para os jovens que aqui estão. E esse relato, esse apelo, está acompanhado dos estudos que foram realizados lá naquele encontro de mocidades que nós mostramos agora há pouco, com uma espécie de explicação de todos esses temas. E essas cartas, então, foram agrupadas em 10 capítulos. Cada um desses capítulos, algumas vezes, é compreendido por uma carta ou por mais cartas, mas nós fizemos um agrupamento de acordo com os temas, os motivos que levaram esses jovens a desencarnarem. E como hoje eu estou muito bem acompanhada dos amigos que participaram desse trabalho, eu vou convidar que eles venham aqui um pouquinho também, que a gente vai tentar resumir em poucas palavras para vocês o que aconteceu em cada um desses capítulos, né, e para vocês conheçam um pouco a dimensão dessa obra. O nosso primeiro capítulo é sobre aborto e traz uma carta de uma jovem que desencarnou com 16 anos, jovem que era espírita, jovem que era evangelizadora de crianças e que numa atitude impensada atendeu aos apelos do seu namorado e, quando descobriu que estava grávida, procurou uma clínica abortiva e, por um procedimento infeliz, veio a desencarnar. O relato da Joana, que é essa jovem, começa com ela acordando no mundo espiritual, ouvindo os gritos de socorro do seu filho não nascido. E ela relata toda a história, que é lindíssima, que é um convite para nós refletirmos no verdadeiro sentido da vida. O capítulo sobre AIDS e DST conta a história do jovem Giancarlo, que, vindo de uma família muito abastada, nunca teve dificuldade nenhuma na vida, muito dinheiro rolava para tudo que ele quisesse, até que então, depois de inúmeros desregramentos de natureza sexual, ele se descobriu com AIDS. E o interessante da carta é que ele conta que ele conheceu o Espiritismo depois que já estava doente. E o relato bonito fica por conta de como que isso modificou a chegada dele ao mundo espiritual. Muito bonita, muito cheia de lições a história do Giancarlo. Nós temos um capítulo que fala da dependência do álcool. Renata. Boa noite. Esse capítulo que fala da dependência do álcool traz a história do Marco Antônio. E o Marco Antônio, ele divide com a gente, na verdade, 2 encarnações. Ele conta como ele aprendeu cedo, ainda jovem, nessa primeira encarnação que ele nos conta, a beber socialmente. Ele nunca deu vexame, ele nunca ficou bêbado, ele nunca
nunca foi diagnosticado como alcoólatra ou encarado como uma pessoa doente, mas era uma pessoa que não sabia viver sem o álcool. Ele bebia para comemorar, ele bebia para relaxar, ele bebia para afundar suas tristezas, e com isso ele acabou se distanciando de toda a sua família. Ele conta que ele já não conhecia os filhos, que ele perdeu festas e momentos importantes, porque ele já tinha esse hábito de chegar do trabalho e ir para o bar. Ou de nas festas da família, enquanto as pessoas se confraternizavam, ele estava bebendo. E no final ele se distanciou tanto dessa família que ele não tinha mais o que conviver com ele. E aí o álcool acabou virando uma fuga. E por conta disso, por conta de complicações desse álcool, e ele deixa muito claro, ele nunca deu vexame, ele nunca caiu de bêbado, ele nunca foi considerado um alcoólatra. Mas por causa dessa bebida, que era sua companhia diária, ele acabou tendo um problema de saúde e desencarnou por consequência do álcool, 18 anos antes da sua programação reencarnatória. E ele nos conta que no mundo espiritual ainda sofreu pelo desejo e pela vontade de beber, e que essa bebida provocou sérios problemas no seu perispírito. E por isso ele reencarna novamente como filho de seu neto, e que acabou recebendo mais uma vez um nome de Marco Antônio, porque diziam que ele era a cara do avô, do pai. E ele já nasce com problemas no fígado, por conta dos prejuízos que essa bebida trouxe para o seu perispírito. E acaba vivendo como um jovem com doenças sérias, que precisou de transplante de fígado, que nunca pôde beber, mas que sempre disse que tinha essa vontade de experimentar, porque seu problema de saúde era tão sério que não permitia. E também desencarna jovem, aos 18 anos, por conta de problemas hepáticos, de um transplante que não deu certo. Exatamente os 18 anos que ele não viveu na reencarnação anterior. Então é um relato muito rico de detalhes, isso aqui é um resuminho, e que a gente analisa também nesse capítulo todos os problemas dessa dependência do álcool, que causa graves problemas no mundo. Só lembrar um dado, recentemente teve uma estatística, um dado mundial, dizendo que só em 2012, se não me engano, só em um ano morreram 3 milhões de pessoas no mundo em consequência do álcool, do consumo de álcool. Nosso próximo capítulo, Distúrbios Alimentares e da Autoimagem, Vitor vai contar um pouquinho. Boa noite. Nesse capítulo a gente recebeu, a gente relata 3 cartas recebidas dos jovens Mirella, Ana Júlia e do Paulo César, o Cezinha, que acaba se tornando Cezão. Nesses problemas da autoimagem, focam em 3 distúrbios, conhecidos como anorexia, bulimia e vigorexia. As meninas, tanto a Ana Júlia quanto a Mirella, elas tinham um foco muito exacerbado, uma ideia fixa na ideia de ter o corpo perfeito, o corpo com 0% de gordura. E elas focam tanto nisso que elas esquecem tudo mais, esquecem de cuidar até da própria saúde. E esse distúrbio, ele se caracteriza pela pessoa não conseguir se enxergar como ela está. Com 50 quilos, a Ana Júlia, se eu não me engano, às vezes eu confundo as duas, ela chegou a perder, durante a fase que ela estava doente, 26 dos 57 quilos que ela tinha. Quer dizer, ela chegou a pesar quase 30 quilos, como uma adolescente de 16 anos. E ainda assim, nesse período no hospital, em que essas meninas experienciaram também períodos em desdobramento e que se viam na cama do hospital, quase desligadas já desse corpo perto da desencarnação, elas se viam gordas, com esse peso nessa idade. A história do Cezinha, que era um rapaz alto e magro, ele se fixou na ideia de se ficar forte, ele se achava muito fraco. E mesmo malhando muito, e começou a aplicar anabolizantes, até na própria pele, aplicações diretas, ele, uma montanha de músculos, se olhava no espelho e ainda se via fraco. Então, relata o caso desses 3 jovens que desencarnaram por conta desses distúrbios. E a gente faz uma análise dessa questão, e eles trazem esse alerta de que, claro que o cuidado com o corpo é uma coisa importante, mas o culto ao corpo pode ser uma armadilha perigosa para esses jovens.
Só um destaque que eu acho que vale a pena ser feito: quando nós trabalhamos essas cartas com os jovens, lá no nosso encontro de mocidade, nós tínhamos lá um grupo de 500 jovens, né, reunidos. Nós convidamos os jovens a escreverem cartas para esses jovens desencarnados que contaram as suas histórias. Depois nós recolhemos essas cartas, e algumas delas inclusive estão no livro, e nós encontramos um índice enorme de meninas dizendo: Ana Júlia, eu me identifico com você. Mirela, eu faço igual você fazia. Então isso de fato é muito preocupante. Nosso próximo capítulo é sobre doenças kármicas. Nós temos no livro o relato de 2 jovens, ambos desencarnaram em virtude de câncer, e são praticamente esses 2 e mais um relato que sintetizam a história de jovens que estavam planejados para desencarnar na juventude. Todos os demais anteciparam a sua partida ao mundo espiritual. As cartas desse capítulo de Maria e de João Lucas relatam, então, a questão da doença, como que foi isso, e são depoimentos também muito emocionantes. No capítulo de fatalidades, nós tratamos principalmente do tema dos acidentes. Nós temos um relato de um acidente automobilístico, temos um outro de um acidente de jovem que se afogou, temos mais um outro de um jovem que pulou numa chamada Pedrinha da Morte. Imagina, né? Ele pulou, ele sabia que tinha Pedrinha da Morte, mas quis se aventurar. Um destaque que eu não fiz antes, mas vale a pena fazer: a maior parte absoluta dos relatos desses jovens registra jovens aqui do Espírito Santo. Nós tiramos alguns dados de identificação para que a gente pudesse se apegar ao conteúdo e não uma tentativa de descobrir quem é, mas muitos dizem, por exemplo, eu desencarnei na avenida tal, eu estava em tal lugar, eu morava na cidade tal. Então, mostrando, esse livro relata muito grandemente a juventude espírita, a juventude capixaba. No capítulo Mortes Violentas, nós temos uma história linda. Graça, vem cá contar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Mortes Violentas é exatamente como a Lu falou. É um jovem nascido aqui no Espírito Santo, mais precisamente em uma favela do Espírito Santo, e ele nasceu numa forma que nós poderíamos dizer que ele não tinha muitas condições de sobrevivência, assim, de estudo, de trabalho nobre, como nós conhecemos. Mas ele, ainda enquanto jovem, queria dar àqueles que moravam no morro com ele uma vida melhor. Então o que ele pensou? Vou roubar e vou dar a esses uma condição melhor, pelo menos de alimento, já que ele via que a sociedade onde ele morava, em torno dessa sociedade, havia casas e mansões e que usufruíam desse alimento muito melhor do que ele e os seus. Então ele tomou essa decisão, roubava para dar a essas crianças. Num dado momento, ele foi pego em uma dessas mansões pela vigilância, e os homens, como ele coloca no roteiro dele, o levaram a um matagal e deram a ele uma metralhadora, metralharam ele de todo lado. Ele morre dessa forma. O ponto alto dessa psicografia, chamada do João, só João, é como ele se encontra no plano espiritual, como ele lá chegou, como ele foi socorrido, e a forma em que ele, de lá, que ainda não podia estar junto com os outros jovens, de longe ele mandava mensagem e assistia todo o roteiro da sua própria história sendo relatada nesse MS, onde jovens, muitos jovens, ficavam assim, pensando de como ele foi socorrido, já que ele era tratado aqui no plano da terra como um bandido que roubava. Então é uma história muito bonita, é uma história de poucas oportunidades, que ele não teve como estudar, não estudou, não teve muitas oportunidades na terra. Mesmo assim, ele usou o tempo dele aqui para ajudar outras crianças. Se é certo ou errado, vamos descobrir no livro. Vocês vão ver que a história dele é maravilhosa. Inclusive, quando vocês forem ler a história do João, vocês vão reparar que nós mantivemos o jeito que ele escreve, o jeito dele falar. Então, com os erros, com as palavras às vezes incompletas, porque a editora preferiu caracterizar o espírito da forma como ele se comunicou de fato. O próximo capítulo é sobre overdose. Temos mais uma história, talvez das mais lindas que o livro conte, pelo jeito como esse jovem descreve, é o jovem Cássio, e a Laísa vai contar também um minutinho a história pra gente. Ele começa assim: ser jovem é não ter medo de ousar. Ser jovem é inventar e reinventar o tempo todo. Ser jovem é ser diferente.
é colocar de lado os ideais dos pais e colocar em frente nossos ideais, porque a vida é feita para viver. Será que a gente conhece muitos jovens assim, que querem viver a vida e acham que o que a gente ensina, vejo pela minha, quando chegar lá? O Cássio foi assim, lindo, bem criado, família bem abastada, criado pelos avós, porque os pais eram muito novos, não tinham condições de criar. Só que isso, para ele, não era suficiente. Ele vivia uma angústia, vivia uma busca que não existia na vida dele, que ele não encontrava. E ele encontrou um caminho. Lá na faculdade de Direito, largou tudo e se entregou às drogas. Se entregou ao ponto de que uma overdose, num quarto dele, ele se entregou. Carreiras e mais carreiras de droga ele foi injetando. E aí aconteceu. Ele acordou onde ele não encontrava, onde ele não imaginava que estaria. E ele vem, no final da história, que eu não vou contar tudo para vocês poderem ficarem curiosos e ler, ele termina com uma frase assim. Ele começa falando de novo, ser jovem é ser diferente. É nos inspirar nos ideais dos pais. É construir nosso próprio ideal. Porque a vida é feita para servir. Ser jovem é ser feliz. Ser jovem é construir, é transformar, é amar. Espero que vocês gostem da história do Cássio. Depois nós temos o capítulo do suicídio, que foi o capítulo com a maior quantidade de mensagens recebidas. E em um minutinho também o Rodrigo vai fazer uma propaganda desse capítulo, para vocês conhecerem. Boa noite, irmãos. Bom, de todas as mensagens que estão relatadas nesse capítulo, que falam da morte prematura de jovens através da saída ilusória do suicídio, tem a mensagem do Caio, que é um menino que nasceu, filho único, uma família que lhe esperava muito, que lhe amava muito e que apostava muito nele. Mas, numa certa época da sua vida, já na adolescência, ele se descobre apaixonado pelo amigo. E, nesse momento em que ele se descobre homossexual, e também a família percebe, às vezes mesmo fazendo olhos de cego, ele se vê sozinho, porque o amigo não correspondia, apesar de ter o mesmo sentimento, a família não aceitava, fazia vistas grossas, a religião também não aceitava e a escola lhe tratava com bullying. E qual foi a saída dele? Se atirar da janela do 11º andar. Chegando do outro lado, como é o resultado de todas essas situações, ele vê o desdobrar da vida. E é maravilhoso a gente constatar como age a misericórdia divina. E como agiu no caso do Caio. Então, aproveitem esse livro para encher o coração de vocês também de esperança, como encheu o coração do Caio. Estava dizendo agora há pouco que esse livro é recheado de situações muito próximas aqui da gente. Tem uma história no capítulo do suicídio que é do Jurandir, que ele relata atirar-se da 3ª ponte aqui em Vitória, tudo que aconteceu em torno disso. Talvez o mais importante de tudo isso que a gente tem a dizer seja essa fala final do Rodrigo. Esse livro não fala de morte, esse livro fala de vida, esse livro fala de esperança. Cada relato em que o jovem se abre, se expõe, comenta sobre as suas situações, termina no final dizendo do socorro que recebeu, dos planos para o futuro que ainda ele é capaz de fazer e de como a vida sempre oferece outras oportunidades para aquele que errou. Nossa última história é sobre violência familiar, são 2 histórias, uma delas muito sofrida, de uma jovem que toma veneno de rato com 15 anos de idade, porque não aguentava mais o abuso sexual que sofria do pai. Então é um relato também muito doído, mas todas essas histórias nos dão conta da grande esperança, porque a morte não existe. Porque nós podemos lamentar, nós podemos entrar em luto, nós podemos sentir os nossos corações despedaçados ao participar de uma cerimônia fúnebre de despedida de um jovem, mas a vida continua. E eles estão aqui, nos mostrando que a esperança, que a imortalidade da alma se faz presente, dando um novo significado para todas as nossas existências. E, para terminar, o que nós podemos aprender com essas histórias? Nós podemos aprender com as experiências deles.
Eles dizem, jovens que estão aí encarnados ainda, não errem como nós erramos. Abstenham-se de cometer os mesmos erros que nós cometemos. Quase todos terminam que a nossa experiência possa servir para iluminar a experiência de outras vidas. Mas nós também podemos aprender que a finitude registra-se na nossa existência. A finitude material, aparente, mas a finitude do sofrimento, a finitude da tristeza, a finitude da morte, porque compreendemos que ela não existe. Podemos, encarando a ideia da imortalidade da alma, ressignificar as nossas existências, dar um novo rumo para as nossas escolhas. Podemos aproveitar e convidar os nossos jovens, filhos, amigos, vizinhos, a aproveitar melhor as oportunidades. Porque a vida é feita de oportunidades. E essas oportunidades, que aproveitamos ou não, sintetizam-se no futuro que construímos. Esses jovens vieram nos dar aula de confiança em Deus, na providência divina. O jovem Caio, que se atira do 11º andar do seu prédio, que passa por um tempo de tanto sofrimento no mundo espiritual, é acolhido. Recebe ajuda de familiares desencarnados, conta com corações amigos que oram por ele, que o acolhem. E a canção final, que faz brotar nas melodias de todas essas páginas, sempre é a canção da esperança e do amor. E nós queremos dividir com vocês, por fim, algumas frases, alguns detalhes que esses jovens deixam para todos nós como um presente de esperança e de amor. A Maria, que diz assim, Maria que desencarnou por um câncer, percebe por aqui, deste lado da vida, que o que trazemos e o que conta de fato é o bem que fazemos aí. Desencarnou com 16 anos. A Mirella, que desencarnou bulímica, diz assim, rogo a Jesus que ampare a todos vocês, assim como tem me amparado, que a minha história possa ajudar aquelas garotas que talvez sofram pelas mesmas questões que eu sofri. O Paulo César, que desencarnou vítima de vigorexia, diz assim, posso dizer a todos os jovens que o cuidado com o corpo é importante, mas que o culto ao corpo pode ser uma armadilha fatal. De nada adianta um corpo perfeito e a alma despedaçada. O equilíbrio entre o corpo e a mente é essencial para uma vida saudável. Assim como o Iago, que desencarnou num acidente, ele levou uma garrafada no meio de um show e acordou no mundo espiritual. Diz assim, galera do bem, identifico-me com vocês e por isso estou aqui. Com um pouco da vivência que tenho, digo com conhecimento de causa, fazer o bem, essa é a melhor receita. Façam sempre o bem, sem distinção. Façam sempre o melhor. Quando estiverem aqui, no mundo espiritual, ele quer dizer, vocês entenderão como essas pequenas coisas nos fazem bem. O Marco Antônio, com a história foi aqui relatada, que desencarnou pelo alcoolismo, estou me preparando para voltar à Terra. E já temos notícia que o Marco Antônio hoje é um bebezinho que está circulando por aí, já reencarnado. Estou me preparando para voltar à Terra, mas agora em nova oportunidade para o trabalho edificante junto aos jovens que abusam da bebida. Daqui a alguns anos estarei nas lides espíritas, vai reencarnou numa família espírita, em trabalho junto a jovens em condições que se assemelham a mim há tempos atrás. Pedi aos benfeitores essa oportunidade e por acréscimo da misericórdia divina estou recebendo essa bênção. A Joana nos diz, jovens queridos, abracem a causa do bem, evangelizando almas e amparando corações. Joana que desencarnou pelo aborto provocado. O Carlos Augusto, desencarnou no acidente de trânsito. Penso que a lição que tiro disso tudo é que devemos aproveitar a oportunidade reencarnatória para nos tornarmos pessoas melhores. Independentemente de qual jovem você seja, inicie sua caminhada no encantador caminho de Jesus. Principalmente se tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E o nosso João, que foi assassinado pela polícia. Peço para todo mundo colaborar para acabar com tanta violência que tem por aí. Vamos ajudar, gente, a acabar com tudo isso. Meninada do bem, vocês podem colaborar para o bem se espalhar na terra. Ajuda a molecada que ficou por aí, ensinando ela a ser boa e fazer as coisas direito. Vocês podem fazer isso.
falaram para mim aqui que se vocês, que são o futuro, que podem fazer esse mundo muito melhor. Marco Antônio, vamos para a última, que é o Cássio, que a Laísa já tinha lido esse trechinho, a gente só vai ler as duas últimas frases para encerrar. Ser jovem não é ser um número, mais um numa estatística. Ser jovem é ser feliz. Ser jovem é construir e transformar. Ser jovem é amar. Que possamos assumir o nosso compromisso de fazermos que a nossa juventude aprenda cada dia mais a amar. Muito obrigada. Nós agradecemos a Luciana, a beleza do trabalho, a inspiração trazida ainda do reflexo do trabalho do EMS. E nesse momento nós vamos então fazer a prece de agradecimento pela nossa companheira Isabel e logo após nós daremos um aviso e passaremos a tarefa do passe. Meus amigos, vamos fechar os olhos e elevar de forma uníssona os pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, para agradecermos de todo o coração por mais esta oportunidade de aprendizado na noite de hoje. Agradecemos, Mestre, por tudo o que ouvimos aqui hoje, pela generosidade dos jovens que nos passaram essas mensagens, pela assistência perene dos benfeitores espirituais que permitiram esse trabalho, Senhor, de esclarecimento, de conhecimento sobre a realidade espiritual. Portanto, hoje, Deus, Pai querido, te peço, por todos os pais da terra, que saibam reconhecer a importância, Senhor, de acima dos bens materiais, das aquisições de dinheiro, da garantia material da vida dos filhos, que eles saibam, Senhor, passar a verdadeira riqueza, que é conhecer que a vida corporal ela é efêmera. Então a gente precisa passar para os nossos filhos o conhecimento da realidade espiritual, dos valores que realmente são aqueles que nós levaremos para o mundo, que é o nosso mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Te pedimos, Mestre, que nos dê a sabedoria, que nos dê as ferramentas e que saibamos usar todos os nossos conhecimentos religiosos, sejam eles quais forem, nesse sentido, Senhor. Porque tudo o que foi falado hoje se resume pela necessidade de levarmos aos nossos filhos o conhecimento da realidade espiritual. Se conosco sempre, abençoe cada lar terreno, nos acompanhe até nossos lares. Que assim seja. Perseverar e ser as cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no Tiago e João ao chão em sono.
pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a voz